Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A cena se acende em meio ao turbilhão que envolve o Verdão. No olho do furacão, Alejandro Ferreira, Abel Ferreira, recebe elogios de quem entende do riscado, José Mourinho, o Portugal que ganhou a Europa. Imagine o que Special One, apontando o técnico alviverde como a grande referência do futebol brasileiro, acima até de Jorge Jesus e Arthur Jorge. Essa afirmação, em si, já daria matéria. Mas não paramos por aí. Mourinho destaca não só os títulos premiados, mas algo mais raro, a fidelidade após o êxito. Depois de ganhar muito, é hora de fugir. E ele não fugiu, disse, ressaltando a permanência de Abel no Palmeiras, mesmo com temporadas intensas e desgaste inevitável. Essa resistência ao sucesso fácil, essa permanência calcada em projeto, foi o que levou Abel àquele patamar de guru do comando técnico, ao menos aos olhos do compatriota mais famoso do planeta futebolístico. O futebol brasileiro, acostumado ao imediatismo, ainda digere o fenômeno Abel. Não é só falar, é atuar. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa, Paulista, Supercopa, o currículo não engana. E Mourinho, com propriedade incontestável, endossa isso em entrevista à Sportnet e veicula sua avaliação em vários veículos confiáveis. O resultado é um selo de reconhecimento fora das quatro linhas que ressoa com força no mercado e na torcida. E no campo, como anda o Verdão nesse Brasileirão 2025? A campanha é sólida. Por volta da 15ª rodada, o clube acumulava 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e ocupava a 5ª colocação. Logo depois, já era o 4º colocado, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Eis o retrato de um time competitivo, ainda que flertando com a estabilidade, mas sem se acomodar. Ainda nesse período, o Verdão encerrou o jejum e reacendeu esperanças ao vencer o Atlético MG por 3-2, no Allianz Parque, com o Hulk anotando 2 na conta e gols decisivos de Lucas Evangelista, 1 contra do adversário e Maurício. O triunfo veio como chave de ignição para a respiração no torneio nacional. Mas nem só de vitórias vive o clube. Também sofreu sua primeira derrota no Brasileirão, 1-0 para o Bahia, apesar de ampla superioridade em campo, demonstrando que mesmo com qualidade, o time não está livre de tropeços. Esse contraste revela maturidade, recalibragem urgente e a necessidade de Abel refinar o elenco para manter o ritmo ascendente. Voltemos à narrativa que envolve Mourinho e Abel. A empatia entre técnico e presidente ganha um parágrafo à parte. O treinador menciona justamente essa relação com Leila Pereira como um dos alicerces de sua permanência e da continuidade do projeto. Essa sinergia institucional é um diferencial raro no futebol moderno, clube unido, técnico firme, cartolas fortalecendo o trabalho. E a outra camada importante, o Palmeiras não para de se reconstruir. Foram anunciados reforços como Jefté, lateral do Rangers, e Carlos Miguel, goleiro vindo do Nottingham Forest, além do interesse latente no paraguaio Júlio Enciso, alvo difícil, mas alvo. O time se arma para não só atravessar a temporada, mas continuar brigando na Libertadores, plano declarado desde janeiro. Embaixo de tudo isso, Abel carimba status. Desde 2020 no comando, acumulou títulos como ninguém. É o técnico estrangeiro mais vencedor da história do clube, com recordes de finais disputadas, vitórias e invencibilidade, nas competições continentais e nacionais. Ele já entrou no hall dos ídolos alviverdes. Toda essa trajetória reforça porque Mourinho o mencionou expressamente como referência. Não é sobre ser bravo, mas sobre consistência no topo. Em um jogo que não perdoa, Abel vai além, sustenta e constrói. E isso, para Mourinho, é digno de nota. E o Brasileirão segue com seus caprichos, não é linha reta nem temporada doméstica apenas. O Palmeiras naviga por um calendário intenso, com foco também em Libertadores, e o horizonte aponta para derrapagens ou nova aceleração. O apoio do Special One chega nesse contexto para impulsionar moral, unir torcida e comissão técnica.
Enquanto isso, Abel goza de tempo de trabalho, raridade cada vez mais escassa. Seu contrato vai até dezembro de 2025 e a renovação é tratada com cautela, ponderando aspectos pessoais e o bem-estar do clube. Ele sabe que seu legado vai além do título, é sobre constância e impacto duradouro. Esse é o cenário que embala a reverberação do elogio de Mourinho, um momento em que o futebol brasileiro olha de fora, identifica um líder e se convence de que, sim, há espaço para projetos que valorizem permanência, resultados e lealdade. Abel Ferreira virou símbolo, não por acaso, mas por construção. O Palmeiras atravessa 2025 como protagonista dentro e fora de campo. No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa posição firme entre os 5 primeiros, oscilando entre a quarta e quinta colocação ao longo das últimas rodadas, mas sempre mantendo viva a disputa direta pelo topo da tabela. Esse desempenho consistente reafirma a força de um elenco renovado, que mescla jovens promissores e veteranos de confiança, criando uma espinha dorsal que sustenta resultados em meio a uma temporada intensa. A consistência não é apenas fruto do talento individual, mas da disciplina coletiva, que virou marca registrada desde a chegada do treinador português. Nesse cenário, o elogio de José Mourinho vem como chancela internacional para um trabalho que já é considerado histórico em terras brasileiras. José Mourinho não costuma dar declarações gratuitas. Conhecido por sua exigência e franqueza, o The Special One seleciona bem as palavras quando se trata de reconhecer o mérito de outros profissionais. Ao colocar Abel Ferreira como referência no futebol sul-americano, ele não apenas exalta um compatriota, mas também envia um recado ao mercado europeu de que há treinadores de qualidade fora do eixo tradicional. Esse gesto valoriza não só Abel, mas também o próprio Palmeiras, que passa a ser visto como plataforma de excelência e não apenas um trampolim para carreiras emergentes. O reconhecimento atravessa fronteiras, reforçando a imagem do Verdão como clube modelo de gestão, resultados e planejamento estratégico. O impacto imediato desse elogio dentro do vestiário palmeirense é evidente. Jogadores acostumados ao comando exigente de Abel Ferreira agora se veem mencionados indiretamente por Mourinho, como parte de um projeto de sucesso. Essa validação externa fortalece a moral do grupo, impulsionando ainda mais a confiança para os desafios da temporada. Em um Brasileirão sempre equilibrado e imprevisível, qualquer fator emocional pode ser decisivo, e ouvir de uma lenda do futebol mundial que seu treinador é referência acrescenta peso psicológico positivo. O time ganha não apenas em reputação, mas também em convicção de que está no caminho certo. A fala de Mourinho também gera reflexões sobre o estilo de Abel Ferreira. Conhecido por sua intensidade, por nunca se contentar com pouco e por transformar críticas em combustível, o português mantém uma linha de trabalho calcada na disciplina tática e na exigência física. Essa forma de liderar já foi motivo de desgaste interno em outros clubes, mas no Palmeiras se transformou em virtude, criando uma cultura de competitividade que se espalhou por todo o elenco. Mourinho, que construiu sua carreira sobre fundamentos semelhantes, reconhece nessa postura um traço de identidade e excelência, reforçando o laço de admiração entre ambos. No Allianz Parque, a torcida recebeu a notícia dos elogios com entusiasmo. As arquibancadas vibram com cada vitória, mas também exigem comprometimento total dos atletas. Ver que um técnico mundialmente consagrado como Mourinho elogia Abel e, por consequência, o trabalho desenvolvido pelo clube, cria uma atmosfera de orgulho coletivo. Esse tipo de reconhecimento aumenta ainda mais a sinergia entre torcida, elenco e comissão técnica, elevando a confiança de que 2025 pode ser mais um ano histórico na galeria de títulos do Verdão. Para os palmeirenses, o que vem de fora ecoa dentro, transformando-se em combustível para empurrar a equipe em momentos decisivos. Do ponto de vista estratégico, o Palmeiras continua reforçando seu elenco para manter-se competitivo em todas as frentes. Nomes importantes foram contratados, a base segue revelando talentos, e o clube não esconde a ambição de conquistar novamente a América. Abel Ferreira, respaldado pela diretoria e pela confiança pública de Mourinho, ganha ainda mais espaço para implementar ajustes táticos e promover rodízios que garantam fôlego ao elenco. Essa combinação de planejamento e reconhecimento externo transforma o Palmeiras em vitrine não apenas de jogadores, mas também de ideias modernas aplicadas ao futebol. A repercussão internacional também abre portas para Abel Ferreira em futuros projetos.
O contrato com o Palmeiras segue até o fim de 2025, mas a cada elogio público como o de Mourinho, cresce a especulação de que o treinador possa ser alvo de grandes clubes europeus. Ainda assim, a lealdade mostrada até agora indica que Abel não se move apenas por propostas milionárias, mas sim pelo desejo de concluir seu ciclo no Verdão com dignidade e títulos. Essa postura de fidelidade ao projeto foi justamente o ponto que Mourinho mais destacou, em clara demonstração de respeito pela coragem de seguir em frente mesmo após tantas conquistas. O calendário do Brasileirão 2025 não dá trégua. Entre clássicos, viagens e a pressão de torcidas adversárias, o Palmeiras segue empilhando pontos e se consolidando na parte de cima da tabela. Com cada rodada, a importância da gestão de elenco se torna ainda mais evidente. O estilo pragmático de Abel, por vezes criticado, mostra-se eficiente em competições longas, onde a regularidade vale tanto quanto a explosão pontual de talento. Mourinho, acostumado a maratonas em ligas europeias, sabe reconhecer o mérito de quem consegue manter alto rendimento em torneios extenuantes. Seu elogio, portanto, é uma leitura técnica e precisa da realidade alviverde. Em termos de identidade, o Palmeiras se coloca como exemplo de clube que conseguiu unir tradição e modernidade. O passado glorioso de conquistas encontra continuidade em uma gestão atual que aposta em infraestrutura, base e estabilidade técnica. Mourinho, ao citar Abel como referência, reforça essa ideia de continuidade histórica, onde o presente é tão sólido quanto o passado. A conexão entre a visão de futuro e a tradição construída em mais de 100 anos de história é o que torna o Palmeiras uma instituição diferenciada no cenário do futebol mundial. O que mais chama a atenção, no entanto, é como o trabalho de Abel Ferreira transcende fronteiras culturais. Mourinho aponta isso ao reconhecer que o treinador conseguiu adaptar-se a uma realidade distante da europeia, enfrentando pressão intensa, calendário caótico e expectativas gigantescas. Mesmo assim, conseguiu impor disciplina e conquistar respeito. Esse feito, que para muitos seria impossível, para Mourinho merece ser celebrado como exemplo de sucesso fora do eixo europeu. É esse fator que transforma o elogio em algo maior do que simples cortesia, trata-se de um reconhecimento de competência em território adverso. O impacto dessa menção ultrapassa o futebol. O nome do Palmeiras circula em publicações internacionais, aumentando a visibilidade do clube e do Campeonato Brasileiro como um todo. A presença do Verdão em discussões internacionais contribui para elevar o nível de valorização de atletas e profissionais que atuam no Brasil, abrindo portas para negociações mais vantajosas e maior respeito no mercado global. Quando Mourinho fala, o mundo escuta. E quando ele fala de Abel e do Palmeiras, o reflexo atinge diretamente a imagem de todo o futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, os adversários diretos do Palmeiras no Brasileirão percebem que enfrentam mais do que um time competitivo, enfrentam um projeto validado por um dos maiores treinadores da história. Isso aumenta o peso psicológico dos confrontos, tornando cada partida contra o Verdão um desafio ainda mais significativo. Para Abel Ferreira, esse fator pode ser explorado como vantagem motivacional, transformando o respeito internacional em arma dentro das quatro linhas. Esse movimento também reforça o papel do Palmeiras como ponte entre continentes. O clube já exporta atletas, negocia direitos de imagem e fortalece sua marca globalmente. Com o elogio de Mourinho, a vitrine se amplia ainda mais, atraindo a atenção de investidores, patrocinadores e, principalmente, jovens talentos que veem no Verdão uma plataforma sólida para crescer. A cada passo, o clube se aproxima de um patamar de hegemonia não só nacional, mas continental e, em projeção, mundial. Por fim, a fala de Mourinho se cristaliza como símbolo de algo maior, a valorização do trabalho consistente, do projeto bem executado e da lealdade ao clube. Em tempos de volatilidade no futebol, Abel Ferreira e o Palmeiras se destacam por desafiar o imediatismo e mostrar que resultados sólidos podem vir de estabilidade, paciência e confiança. Mourinho apenas verbalizou o que os palmeirenses já sabiam, que o Verdão vive um ciclo histórico e que Abel é o protagonista de uma das passagens mais marcantes do futebol recente. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
A presença do nome de Abel Ferreira na fala de José Mourinho não apenas reforça a importância do trabalho realizado no Palmeiras, mas também solidifica a imagem de um técnico que soube transformar desafios em conquistas e críticas em combustível. Dentro de um futebol brasileiro conhecido pela impaciência, em que treinadores muitas vezes não sobrevivem a uma sequência ruim de resultados, Abel conseguiu não apenas resistir, mas criar um legado duradouro. Mourinho, mestre em compreender o peso da mentalidade vencedora, enxergou nele um exemplo de resiliência e fidelidade a um projeto, algo cada vez mais raro no cenário global. O reconhecimento internacional de Mourinho serve também como vitrine para o clube. Se já não bastassem os títulos conquistados dos últimos anos, agora o Palmeiras passa a figurar com ainda mais respeito em debates que ultrapassam fronteiras. A menção do Special One ecoa em jornais europeus, desperta análises em programas de televisão e reacende discussões sobre o papel dos clubes brasileiros no cenário mundial. Não se trata apenas de Abel, mas de uma engrenagem inteira que envolve diretoria, torcida e jogadores que, juntos, transformaram o Palmeiras em uma potência capaz de despertar olhares distantes. No Allianz Parque, a repercussão é imediata. A torcida, que já entoava cânticos em louvor ao comandante português, ganha mais um motivo para celebrar sua permanência e sua importância no futebol atual. Cada vitória agora é acompanhada do orgulho de ver que o trabalho do clube ultrapassou fronteiras e recebeu a chancela de uma das maiores figuras da história do futebol moderno. Isso fortalece o vínculo entre arquibancada e treinador, tornando a relação ainda mais sólida e quase indissolúvel. Do ponto de vista esportivo, os números sustentam a admiração. A posição entre os primeiros colocados no Brasileirão 2025, as boas atuações na Libertadores e o desempenho regular em todas as frentes confirmam que o Palmeiras não é um projeto de momento, mas uma máquina de competir. Mourinho, conhecedor profundo da rotina de títulos, percebe nisso um paralelo com suas próprias passagens vitoriosas na Europa. Ao elogiar Abel, ele reconhece que o Palmeiras construiu algo comparável a padrões internacionais de excelência. Os rivais, por sua vez, olham com cautela. Não é qualquer clube que recebe elogios desse nível. A palavra de Mourinho funciona como carimbo de qualidade, elevando ainda mais a pressão em confrontos diretos contra o Verdão. Enfrentar o Palmeiras já era difícil pela organização e talento, agora, torna-se também uma questão de honra, visto que o time é apontado por um dos maiores técnicos da história como exemplo de consistência e trabalho bem feito. Isso aumenta a mística em torno de cada partida, criando duelos carregados de intensidade e significado. A diretoria palmeirense também colhe frutos desse prestígio. Em um mercado cada vez mais competitivo, contar com a imagem positiva construída por Abel e reforçada por Mourinho pode ser determinante na hora de negociar reforços, atrair patrocinadores e fortalecer a marca global do clube. O Palmeiras se coloca como vitrine de excelência, capaz de atrair jogadores que buscam não apenas vitórias, mas também visibilidade internacional. O elogio, portanto, vai além da simbologia, é um ativo estratégico para o futuro da instituição. Para Abel Ferreira, essa menção de Mourinho funciona como combustível extra em um momento crucial da temporada. Sabendo que seu trabalho é observado e reconhecido por uma lenda do futebol mundial, o treinador ganha ainda mais confiança para manter sua filosofia e seguir enfrentando críticas internas com serenidade. Ele sabe que cada escolha, cada substituição e cada estratégia são parte de um projeto mais amplo, e que sua permanência no Verdão já se traduz em história viva. Com Mourinho em sua retaguarda, ainda que apenas em palavras, Abel reforça seu posto de referência. No ambiente internacional, a discussão agora gira em torno de quanto tempo Abel permanecerá no Brasil. O elogio de Mourinho acende especulações sobre possíveis ofertas vindas da Europa, mas ao mesmo tempo reafirma a importância de sua continuidade no Palmeiras. O clube, por sua vez, trabalha para manter o treinador até o fim do contrato, ciente de que cada temporada sob seu comando fortalece ainda mais a identidade vencedora construída desde 2020. Para a torcida, qualquer rumor de saída é rebatido com a esperança de que Abel siga firme, agora respaldado também pela palavra de um ícone global. A menção de Mourinho, portanto, é mais do que um elogio, é um selo de legitimidade internacional que consolida o ciclo atual do Palmeiras como um dos mais marcantes da história recente do futebol sul-americano. O clube, que já ostenta títulos e estrutura invejável, ganha agora um aval simbólico que o projeta ainda mais no cenário mundial.
É como se o Verdão fosse incluído em uma prateleira de respeito absoluto, reconhecido até mesmo por quem construiu carreira em palcos onde poucos brasileiros têm voz. No fim das contas, o recado é claro. O Palmeiras de Abel Ferreira não é um acaso, não é um ciclo passageiro, mas sim fruto de um trabalho sério, disciplinado e de visão a longo prazo. Mourinho apenas verbalizou aquilo que os torcedores e analistas atentos já sabiam, que o Verdão se transformou em sinônimo de excelência e que Abel, com sua postura firme e sua entrega absoluta, se tornou não apenas um técnico vitorioso, mas um exemplo a ser seguido. Em um futebol acostumado a mudanças repentinas, o Palmeiras oferece uma lição de estabilidade que ecoará por anos. Esse é o cenário que se constrói no Allianz Parque e em todo o Brasil, um clube forte, um treinador respeitado e uma torcida que vibra com cada passo dado rumo à glória. A menção de Mourinho ficará registrada como parte dessa narrativa, como um marco que atesta a grandiosidade de Abel Ferreira e a força do Palmeiras. Para o futebol brasileiro, é o reconhecimento de que ainda há espaço para projetos sólidos. Para o Verdão, é a confirmação de que sua história recente não apenas marcou uma geração, mas também conquistou respeito no mais alto nível internacional. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.